de maio, nós, como igreja, como Convenção Batista, nos dedicamos a esses textos, principalmente na leitura daquilo que a palavra nos ensina acerca de pais, filhos, mãe, pai, filho, pai, mãe, enfim, todo o contexto familiar. Eu creio que todos nós estamos inseridos nessa dinâmica de família. Então, eu convido você, meu irmão, para que abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versos de 1 a 28. Versos de 1 a 28. É um texto mais extenso, mais necessário para a nossa compreensão da nossa mensagem. Eu creio que você conhece essa história. Diz assim: havia certo homem, levita, de Ramataim, que habitava a região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Toú, filho de Zuf, o Efraimita. Eucana tinha duas esposas, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina havia concebido e tinha filhos. Ana, no entanto, não tinha nenhum. Todos os anos, Eucana subia às suas cidades para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia que oferecia sacrifícios, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana entregava uma porção dupla, porquanto grande era o seu amor por ela, ainda que o Senhor não tivesse permitido tirar filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava a Ana continuamente, porque o Senhor tinha deixado estéril. Isso tudo acontecia ano após ano. Sempre que eles subiam à casa do Senhor, a rival de Ana a ofendia e ela passava o tempo todo solitária, chorando e sem comer. Então Eucana, seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras e não te alimentas? Por que estás tão infeliz? Será que eu não valho mais para ti do que mais do que 10 filhos? Certa ocasião, em Siló, logo depois de haver terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto a um dos pilares à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. E fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas me concederes um filho homem, então prometo que dedicarei a ti, ó Senhor, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Então ela seguia a sua oração na presença do Senhor. Ele observava os movimentos da sua boca. Como Ana estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som da sua voz. Então ele imaginou que ela estivesse embriagada e lhe repreendeu: mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Entretanto, Ana lhe replicou com estas palavras: ó não, meu senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura. Não bebi vinho ou qualquer outra bebida fermentada. Estava nisso sim, a derramar minha vida, minha alma, diante do Senhor. Não julgues a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando daquele modo e até agora, pois estou muito triste e desesperado. Então ele lhe disse: vai-te em paz, vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ao que ela respondeu: que a tua serva alcance graça diante de ti, e que pense sempre bem de minha pessoa. Em seguida, Ana seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não havia mais desalento. Bem cedo, no dia seguinte, Eucana e toda a sua família levantaram-se e, depois de haverem adorado ao Senhor, retornaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações com sua esposa Ana, e o Senhor lembrou-se dela, respondendo favoravelmente à sua oração. Assim, Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, a quem chamou de Samuel, explicando:
eu o roguei ao Senhor. Então, quando no ano seguinte, Eucana subiu novamente com toda a família para oferecer sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi com eles e justificou ao marido: não irei antes que o menino seja desmamado. Então eu o levarei e será apresentado perante o Senhor, e ele morará ali para sempre. Replicou-lhe Eucana, seu marido: faze o que parecer melhor. Fica aqui com o menino até que desmames. Tão somente realize o Senhor a sua palavra. Assim ficou ela em casa e criou seu filho até que desmamou. Depois de desmamado, quando o menino ainda era pequenino, Ana o levou à casa do Senhor de Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma medida de farinha de cerca de 20 quilos e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino à presença de Eli. E ela lhe declarou: ah, meu Senhor, tão certo como tu vives, meu Senhor, eu sou a mesma mulher que esteve aqui contigo, orando ao Senhor. Naquela ocasião, eu suplicava a Deus por essa criança, e o Senhor concedeu o pedido que fiz. Por esse motivo, agora, eu, de minha parte, o entrego ao Senhor por toda a sua vida, e será dedicado ao Senhor, e ali adorado ao Senhor. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta, antes porém vamos orar. Deus, muito obrigado pela leitura da tua palavra, por saber que a tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é inerrante, ela é atual, ela diz e revela sobre nós. E nós queremos, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor, através da leitura, através da exposição, que o Senhor fale profundamente na nossa vida, no nosso coração, que possamos ser daqui diferentes, pensando numa transformação de família e de mundo. Que o Senhor nos abençoe essa oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós pensamos nesse texto de 1 Samuel, primeiro nós precisamos pensar no contexto histórico em que vivia aquele povo. Um povo sem liderança, um povo fora de uma expectativa de liderança espiritual. Um povo em que tinham homens, juízes, e que todos eles passavam por lutas, passavam por conflitos, passavam por sofrimentos, tanto eles quanto as famílias a qual pertenciam. É importante a gente pensar que a Bíblia, ela não esconde nada. E pensando dessa forma, eu me lembro de conversando com um amigo que disse o seguinte: há 3 situações, ou 3 lugares que falam muito sobre nós, que nos revelam. O primeiro é o trânsito, o segundo o futebol, o terceiro é a Bíblia. A Bíblia revela quem nós somos. A Bíblia diz sobre nós. Então, quando nós pensamos nesse texto de 1 Samuel, pensamos naquele povo, na situação em que eles viviam. Era um povo que estava distante, totalmente sem uma liderança, sem uma voz espiritual. Basta vermos o capítulo 3 do mesmo livro, quando a voz de Deus, a voz do Senhor, era escassa. Havia poucas visões sobre Deus naquele tempo. E o povo vivia nessa circunstância e tentando ouvir o Senhor. Quando pensamos nesse sacerdócio, ou nesses sacerdotes, o texto fala sobre Eli. Eli foi aquele que instruiu Samuel, mas faz algumas referências a ele. Eli, sacerdote, um homem omisso e permissivo diante dos seus 2 filhos, Ofni e Finéias, que aprontavam literalmente diante da casa de Deus, diante dos sacrifícios que eram oferecidos a Deus. Deus cobrou de Eli e toda a sua família.
Então aquele povo estava numa situação em que precisava de uma resposta. E Deus, através de uma família, intervém na história. Quando pensamos em Eucana, eu e você, por várias vezes já tentamos saltar as genealogias. Quando começamos a ler o livro de 1 Crônicas, 2 Crônicas, e começam aqueles vários nomes, famílias, e pensamos sempre pular esses textos, esses versos. Mas o texto de 1 Samuel, ele traz um caminho que nos leva a entender quem é Eucana. Eucana, você vai encontrar lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 6, a partir do verso 21. Eucana, um levita, ou Eucana, um homem separado para adorar a Deus e prestar culto a Deus, levar homens e vidas ao sacrifício a Deus, guiar o seu povo. E é este homem que é o pai de Samuel. Mas quando lemos mais a história, muito embora um homem extremamente zeloso e cumpridor da lei, que todos os anos saía da sua cidade e ia a Siló para oferecer sacrifício, assim como encontramos no texto do Deuteronômio 16, que todo varão deveria, pelo menos 3 vezes ao ano, nas festas, prestar sacrifício. Um homem que, diante do nosso contexto, e por várias vezes eu e você já lemos a Bíblia, e às vezes tapamos os olhos para algumas situações, e às vezes não buscamos respostas para isso. Eucana, ele tinha 2 esposas. Exato. Mas como homem de Deus, possuía 2 esposas. O que a Bíblia diz sobre isso? Se a gente começar a ler lá em Gênesis capítulo 4, a partir do verso 16, a gente vai encontrar um cidadão chamado Lameque, da descendência de Caim, que a partir de então começa essa prática. E muito embora, meus irmãos, reconhecida e legalizada no meio do povo de Deus, não é endossada por Deus. Isso tem que ficar claro. Gênesis capítulo 2, 24 diz o que? Você sabe de qual? Deixará o homem a sua casa, faz o quê? E se unirá à sua mulher, e serão uma única carne. Muito embora regularizada, legalizada, eu quero dizer o seguinte para os irmãos: muita coisa nesse mundo pode ser legalizada ou regularizada, mas não pode ser endossada por nós, homens e famílias de Deus. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. Que assim seja. Muito embora o mundo diga outra coisa, mas eu e você precisamos agir de maneira diferente. E a Bíblia revela que, muito embora homens de Deus se apresentavam, talvez, de maneira reconhecida, mas não endossada pelo próprio Deus. Famílias sem filho. Essa é a família de Eucana. Uma família em que um homem zeloso, cumpridor da lei, um homem que estava todo instante dentro da casa de Deus, com 2 mulheres, mas que em dado momento havia, ou anualmente, ou diariamente, conflitos que precisavam ser sanados, crises que precisavam ser discutidas e reparadas. Quando lemos esse contexto sobre Eucana, em 1 Samuel, o primeiro ponto que gostaria de destacar com os irmãos, que as famílias sem filho, a maioria das famílias enfrenta desafios em alguns momentos. Quando lemos esse texto, o verso 6 e o 8, mantenha sua Bíblia aberta, diz o seguinte, verso 6: Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. E tudo isso acontecia ano após ano, sempre que eles subiam à casa do Senhor,
e havia ofensa, e Ana ficava solitária, chorando sem comida. Então Eucana, seu marido, indagava: Ana, por que choras e não te alimentas? Por que estás tão infeliz? Será que eu não valho mais para ti do que 10 filhos? Famílias, ou a maioria das famílias, enfrentam desafios em algum momento. E certamente eu e você passamos por diversas crises dentro do lar. E uma delas eu destaco que é a comunicação. Talvez como pais, nesse mundo tão moderno, tão diferente, no contato com nossos filhos, na conversa com os nossos filhos, em que nós tentamos uma conversa mais prolongada e existem abreviações de lá para cá, ou existem alguns gestos que eu e você não entendemos, que isso é natural de uma geração, mas que eu e você precisamos chegar a um consenso quanto à comunicação. Já aconteceu comigo, e eu creio que eu não sou um privilegiado, de você receber uma mensagem do seu ente querido cônjuge, e você ler uma vez, 2, 3, e não entender, e você é obrigado a ligar. Por favor, explique melhor, porque não estou entendendo. Porque quando lemos o texto de 1 Samuel, e eu já fiz várias leituras, e eu já fiz vários filmes com relação a esse verso 8. Está com o verso 8 aberto? Verso 8 diz o seguinte: então Eucana, seu marido, lhe indagava. Agora preste atenção na forma que eu vou ler. Ana, por que choras e não te alimentas? Por que estás tão infeliz? Será que eu não valho mais para ti do que 10 filhos? Percebeu? Agora eu vou ler de outra forma. Ana, por que choras e não te alimentas? Por que estás tão infeliz? Será que eu não valho mais para ti do que 10 filhos? São iguais? A entonação diz muito sobre. Porque às vezes há mensagens que eu e você não entendemos. E não precisa, dentro de uma comunicação dentro de casa, não pode haver ruído. E às vezes nós enfrentamos problemas, desafios dentro de casa porque nós não sabemos nos expressar, nos comunicar. O pai precisa falar de uma forma com o filho. O filho jovem, eu já tive a tua idade, muito embora mais de 40, eu já tive a tua idade. E nós, como jovens, 18, 19, 20 anos, pensamos que sabemos tudo, já passamos por tudo, temos um manual de tudo em nossas mãos. Meu pai é quadrado, meu pai é careta, meu pai é do século passado. E a partir de então, refutamos conselhos, explicações que vão ser indispensáveis na nossa caminhada, não apenas cristã, mas para a vida. Quando pensamos em crises ou nos momentos, nos desafios que enfrentamos como famílias, estes desafios precisam ser resolvidos, sanados. O verso 8 diz que Eucana conversa ou indaga a Ana e lança a ela 3 perguntas. Nós não temos as respostas. Havia um problema que Eucana não poderia resolver. Havia um problema que estava acima deles, dependia de uma intervenção de Deus. Mas há problemas que estão ao nosso alcance. Há problemas que eu e você precisamos sentar à mesa e conversar, tratar. Esposo e esposa, pai e filho, filho e filho. Tratarmos como família. Se levarmos esses problemas para frente, só estaremos transferindo problemas. A gente não vê em nenhum momento o Eucana chamando a atenção de Penina, mas percebemos que anualmente
forma contínua, havia o quê? Conflitos dentro de casa. Certamente, nós como pais, depois do primeiro filho, a gente acaba fazendo um manual, né? De tudo que acontece no primeiro mês, como faz, pensando que o segundo filho vai ser igual. Na verdade, são totalmente diferentes. Aqueles que têm 2 ou mais filhos sabem muito bem o que eu estou dizendo. E da forma que às vezes nós tentamos tratar um ou outro, não alcançaremos o êxito, porque os nossos filhos são diferentes. O nosso cônjuge é diferente. Eu sou diferente do meu cônjuge. Eu preciso entender para viver com ele, com ela, juntamente com os filhos. Família sem filtro é uma família que, para tempos difíceis, nós precisamos buscar fé e esperança. Leia comigo os versos 11, 15 e 17. E fez o Senhor, e fez o seguinte voto ao Senhor: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação à tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti por todos os dias da minha vida. O seu cabelo e sua barba jamais serão cortados. 15. Entretanto, Ana lhe replicou com essas palavras, ou seja, Ana respondendo o sacerdote Eli: ó não, Senhor, meu Senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura, não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada, estava, isso sim, a derramar minha alma diante do Senhor. Verso 17. Então Eli lhe disse: vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Verso 18. Ao que ela respondeu: que a tua serva alcance graça diante de ti, e que penses sempre bem da minha pessoa. Em seguida, Ana seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não havia mais desânimo nessa noite. Eu gosto da expressão de John Bunyan, pastor batista, inglês, em que ele diz: é melhor orar de coração e sem palavras, do que orar com palavras e sem coração. Há momentos que eu e você precisamos nos dirigir somente a Deus. Há momentos que eu e você precisamos levar as nossas angústias, as nossas dores somente a Deus. Talvez aquelas pessoas que nos cercam nunca vão entender a dor, a angústia, como pessoa, como família, eu e você talvez um dia passemos. Que a nossa oração seja levada àquele que pode resolver o problema, que é Deus. Há pessoas que ouvem a nossa oração, e eu fico pensando em Penina olhando para Ana, e Ana, muito embora ciente do significado do seu nome, graça, graciosa, vivia um paradoxo do significado do seu nome, sendo agredida, sendo afligida, todo instante por outra mulher, porque ela não poderia ter filhos. Mas eu fico pensando e imaginando Penina pelos corredores, dizendo o seguinte: ore mais. Será que o seu Deus não está escutando? Ore mais. Será que o seu Deus é surdo? O problema era de Ana, mas Penina tinha ciência. Penina poderia resolver o problema dela? Não. Há problemas que eu e você temos e somente Deus precisa saber. Ou talvez alguém muito mais perto, mais próximo. Quando Ana se colocou diante do Senhor,
e chorou. Você pode olhar para isso. Ela não relatou o problema dela para ele. Ela disse que ela estava amargurada e fez um pedido. E ele falou o quê? Que o seu vai te dar paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Meus irmãos, quando pensamos em todo o contexto dessa família, nós precisamos pensar em evitar julgamentos. Nós não sabemos a doutrina. Quando estamos de um lado, quando somos vítimas, pensamos como Ana, mas em dado momento nos colocamos como Penina e fazemos julgamento. Nos colocamos como Eli, o sacerdote, aquele que tinha toda a autoridade para dizer, e assim efetuar tal julgamento. E ele não conhecia a dor, o coração, a família daquela mulher. Ele tem um julgamento. Precisamos lidar com empatia. E empatia, eu e você sabemos que é o que? Nos colocar no lugar do outro. É tão difícil isso. Porque há dores que eu e você não conseguiremos nos colocar no lugar do outro. Por mais esforço possível, nós precisamos lidar com empatia. E Deus muda a sorte daquela mulher, e Deus muda a sorte daquela família, porque com fé e esperança ela se colocou diante de Deus. E todos nós sabemos o resultado e o fim dessa história, porque mesmo famílias sem filtro, nós precisamos em qualquer momento consagrar e agradecer a Deus por nossa família. Talvez a sua família não seja daquela maneira que você um dia pensou ou planejou, mas você precisa agradecer por ela. Quando pensamos em agradecer a Deus e consagrar a Deus pela família que temos, precisamos entender que Ana, ela fez um voto a Deus. Verso 22. Ana, porém, não foi com eles e justificou o marido. Não irei antes que o menino seja desmamado. Então eu o levarei e será apresentado perante o Senhor, e ele morará ali para sempre. Ana recebeu de Deus uma bênção. E aquele voto que ela fez, quando no verso 23, Eucana responde: faze o que parecer melhor, fica aqui com o menino até que o desmames, tão somente realize o Senhor a sua palavra. Essa expressão, tão somente realize o Senhor a sua palavra, tem a ver com a confirmação do voto. Ou seja, Eucana tinha ciência do voto que aquela mulher havia feito. E ao ter ciência desse voto, ele diz: não somente realize o Senhor a tua palavra. Ou seja, que Deus nos abençoe. O voto feito em família, o compromisso feito em família. E aquela criança consagrada antes no ventre e no seu nascimento. E ela foi cuidada. E ela foi desmamada. E o desmame aqui por volta dos 3 ou 4 anos. Por volta dos 3 ou 4 anos, você, mamãe, você, papai, que tem a sua criança, eu creio que seria muito difícil nós levarmos essa criança e a partir de então deixarmos num lugar totalmente distante de nós, dos nossos olhos, aos cuidados de alguém totalmente diferente do contexto nosso de família. Quem de nós, papai e mamãe, tem uma criança de 3 ou 4 anos que faria isso? Levanta a mão. Não, ninguém. E pensamos em consagrar os nossos filhos. E precisamos consagrar os nossos filhos. Precisamos dedicá-los a Deus. Abre um
parênteses aqui, meus irmãos. Tanto Ana quanto Eucana tinham a certeza que este menino, na casa do Senhor, ele seguiria um caminho abençoado. Ele seria instruído. Ele teria uma orientação espiritual que poderia fazer diferença total sobre o seu povo. Mas eu e você, como pais, por favor, mamães, não interpretem mal. Queremos levar os nossos filhos até o tipo de guerra, se for o caso, virar a bandeira ao lado deles. Sim ou não? Nossos filhos precisam voar, crescer. E consagrando os nossos filhos a Deus, todas as outras coisas serão apenas resultado de uma bênção de Deus. Quem foi Samuel? Samuel foi juiz, foi sacerdote e foi profeta. Não se ouve falar dos filhos de Penina, não se ouve falar em Penina, ouve-se falar da oração de Ana, ouve-se falar de Samuel, alguém que foi consagrado primeiro a Deus. E eu e você, como pais, sempre pensamos no futuro dos nossos filhos, imaginamos um tanto de coisas, sonhamos. Não está errado isso, sonhar para os nossos filhos, mas precisamos dizer que primeiro eles são consagrados a Deus. Isso tem que ficar muito claro para a gente, isso tem que ficar claro na nossa mente, que após a consagração a Deus, ele vai entender que todas as outras coisas serão resultado da bênção de Deus. O escritor de Atos, Lucas, quando faz menção a Paulo, e relatando sobre Paulo, escrevendo sobre Paulo, em dado momento ele diz que Paulo, ele fala sobre Davi. Atos capítulo 13, 36, você vai encontrar que Davi serviu a sua geração. Samuel abençoou a sua geração. Os nossos filhos precisam abençoar uma geração. Eu e você precisamos abençoar a nossa geração. Ainda dá tempo de nós abençoarmos a nossa geração. Quando pensamos em consagrar e agradecer a Deus como família, pensamos no propósito, no compromisso daquele homem, Eucana, de Ana, de todos os anos se dirigirem ao templo, andarem e passarem um momento de dedicação, de sacrifício. E eu fico pensando hoje, no dia de hoje, em que muitos pais, ou muitos lares, ou muitos de nós, tratamos a igreja como opção. E o perigo disso, meus irmãos, é que quando tratamos a igreja como opção, no futuro, os nossos filhos tratarão a igreja como desnecessária. Eles não terão a mesma preocupação de alguém que está na casa do templo, está na casa do Senhor, está no templo, está junto com outros irmãos, para crescerem como comunidade. Há um ditado africano que diz que a ruína de uma nação começa nos lares do seu povo. E hoje enfrentamos um problema muito grave como nação. E há essas discussões por aí, de vento e pouco. Tentamos achar culpados para lá e para cá. E começamos a fazer julgamentos, quando na verdade o primeiro ponto que eu e você precisamos analisar é aquilo que eu e você estamos deixando de fazer em nossa casa. Nos assentarmos à mesa junto com nossos filhos, orarmos com eles, lermos a Bíblia juntamente com os nossos filhos, deixarmos aquele recadinho abençoado, palavras amáveis, doces, e
quando você chega em casa, você é surpreendido com aquele bilhetinho pregado na geladeira, quando na verdade era apenas um bilhetinho. Mas você é surpreendido com aquele seu bilhete que você saiu mais cedo e deixou aos pés da cama. O seu filho ou sua filha te surpreende, deixando pregado na geladeira, para que todos possam ver o que o seu pai ou sua mãe fez por ele. Qual o tempo que vocês estão investindo como famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos avós? Às vezes os avós são descartados. Ah não, a avó tem que perder. Não, nós precisamos lá deixar coberta do avô e da avó, do Dona Alves Francisco. Precisamos deixar coberta para que esse vínculo não se perca. As crianças entendam que existe uma ascendência, que existem pessoas antes dela que um dia oraram por ela. Não é à toa que os pais de Eucana estão citados no texto, pessoas que foram referência e a partir de então deixaram um legado na vida daquele homem. Quando pensamos como família, como igreja, pensamos que a vida e o futuro de uma nação depende de um caráter familiar. E esse caráter familiar depende da vida espiritual de nós pais. Somos eu e você os responsáveis pelo futuro da nossa casa, do nosso bairro, da nossa cidade, da nossa nação. Não estou falando que nós precisamos ter aquele ou aquele ou aquela. Nós precisamos de pessoas que, com o seu modo de viver, com o seu jeito de falar, com o seu caráter, expressem de onde vieram e o que vão fazer. No nome precioso de Jesus. Nós vamos cantar uma canção que diz sobre a bênção. Eu gostaria que você pensasse sobre essa letra e aquilo que Deus espera de nós como pais, como mães que estamos em nossa casa.
eu gostaria de orar por você, de orar por família, sabendo que nós enfrentamos lutas diárias, sabendo que há problemas que eu e você não conseguiremos resolver, sabendo que há problemas que eu e você precisamos resolver, e sabendo que em meio aos problemas eu preciso ter fé e esperança, colocá-los diante daquele que pode resolver todas as coisas, que é Deus. Entregar os nossos problemas a Jesus, o autor, consumador da nossa fé. Eu gostaria que você estivesse junto à sua família, que você pudesse ficar de pé, enquanto os instrumentos vão continuar tocando. Que você estivesse junto à sua família, que você orasse junto com a sua família, você intercedesse junto à sua família, você agora declarasse para Deus aquilo que precisa ser curado, aquilo que precisa ser consertado, aquilo que precisa ser restaurado. Às vezes nós estamos em meio a um mar de desesperança, um mar de angústia, um mar de dor, um mar de desolação. Mas Deus é aquele que vem e transforma todo o cenário, é aquele que diz que onde tem morte agora tem vida, é aquele que onde tem dor agora saúde, aquele que diz que onde tem angústia agora tem paz, onde tinha sono agora tem um sono tranquilo, restaurador, onde havia discórdia Deus trará o consenso. Eu e você possamos levar a nossa oração com fé a Deus. Nessa oração que você está fazendo junto com o seu familiar, não deixe de consagrar a Deus, de agradecer a Deus por ele, seja seu filho, seja sua filha, seja sua mãe, seja seu pai, seja apenas a sua mãe, ou apenas o seu pai, ou apenas o seu filho. Deus tem cuidado sobre todos nós. Deus, nós te agradecemos, porque a tua palavra ela não esconde nada de nós. Ela revela quem nós somos, revela que nós somos homens falíveis, revela que nós temos famílias que têm problemas. A tua palavra revela que existe dor, existe angústia em meio às famílias. Mas a tua palavra também revela que existe um Deus sobre todas as coisas. É o Deus que, quando eu consagro a minha família, eu entrego a Ele tudo, e a partir de então todas as coisas estão nas mãos dEle, e todo cuidado agora é dEle. Não serão agora as minhas forças, mas sim a força do Senhor dos Exércitos, como diz a tua palavra. Deus que cuida, Deus que supra as necessidades, Deus que está à frente do nosso tempo, Deus que traz calma ao coração inquieto e ansioso. Ó Deus, que possamos ser bênção em nossa família, ser abençoado pelos nossos familiares. Que as nossas palavras sejam palavras que transformem ou que resultem em vida. Palavras de paz, de vida, que só o Senhor pode dar. Ó Deus, nós sabemos que existem tantas coisas que às vezes não conseguimos expressar. Mas o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece o coração do seu povo. O Senhor conhece o coração das mães, dos pais.
medida que é a mão do pai e de uma mãe. Que o Senhor tire de nós, Pai, todo ego, oh Deus, tudo aquilo que afasta, Deus, bom relacionamento, de convívio, que possamos ter relacionamentos saudáveis a partir da humildade junto com o nosso irmão. Se for necessário, Deus, que o Senhor traga de volta a pessoa que precisa ser trazida, que possamos reconstruir pontes, relacionamentos, porque o Senhor Deus que restaura vidas. É nesse Deus que nós cremos, é nesse Deus que nós confiamos.